Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 113. Um raio-x do Guia 2,5. Bom, e nesse episódio eu recebi a Bárbara Ferreira. Aliás, é a segunda vez que a Bárbara já participa aqui do podcast. Dessa vez com o chapéu do Quintessa. Da outra vez ela participou como Trabalhar com Impacto. Link aí na descrição do episódio anterior que ela passou por aqui. E dessa vez ela veio destrinchar um pouco mais sobre a nova edição, a quarta edição do Guia 2,5, que foi lançado algumas semanas atrás. Aliás, o Quintessa realizou um evento de lançamento transmitido pelo YouTube, que ficou muito legal. Recomendo muito para quem não pôde, acompanhar, assistir. Recomendo dar uma olhada, porque nesse evento a Bárbara apresenta com detalhes o guia, cada sessão do guia, os achados, etc. E assistindo o evento pelo YouTube, eu fui identificando alguns pontos, algumas curiosidades e tratamos sobre elas aqui, né, no episódio com a Bárbara. E ela também agregou alguns outros pontos que ela, como uma pessoa que estava ali liderando o processo, com a mão na massa nos dados, que ela também quis trazer alguns pontos. Então foi muito legal o papo. Bárbara sempre bem-vinda e sempre generosa aqui em trazer reflexões, em trazer provocações sobre esse tema. Para quem não sabe o que é o Guia 2,5, basicamente é um diretório de informações voltadas para empreendedores de negócios de impacto, trazendo aí a oferta, né, do que tem de serviços de aceleração, de apoio, de fomento a negócios de impacto. Então, muito legal, é a quarta edição. A cada edição, eles, né, o Quintessa aprimora ou agrega alguns pontos, algumas inovações. Nessa edição, por exemplo, tem uma inovação super interessante, é voltada para a Amazônia, parceria com a PPA, que é o Caminhos para a Amazônia. Link aí na descrição também, recomendo bastante. E a gente fala um pouco sobre essas e outras inovações dessa edição. Então é isso, agradecer demais a Bárbara, sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Bárbara, bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o convite. Daqui a pouco você já vai pedir música aqui, é a segunda vez que você está com a gente. Só que agora é para a gente falar sobre um outro tema, que é sobre o Guia 2,5. Então, dá só uma saudação aí, quem que é a Bárbara, e a gente fala um pouco mais dessa edição nova que acabou de sair do forno do Guia 2,5. Bem-vinda, Bárbara. Olá, Fábio. Muito obrigada pelo convite, muito obrigado pelo espaço de estar aqui novamente, né? Então, eu sou Bárbara Ferreira, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o outro podcast, super recomendo. E dessa vez eu vou fazer minha apresentação invertida. Eu sou Bárbara Oliveira e trabalho no Quintessa, mas também tenho a trabalhar com impacto, né? Para justamente trazer esses dois aspectos que norteiam o Quintessa aqui, principalmente, esse papo de hoje, para falar sobre o Guia 2,5. E, bom, para quem está ouvindo a gente, o link está na descrição do outro episódio, no qual nós falamos sobre vagas arrombadas, que é o outro chapéu aí da Bárbara, da Trabalhar com Impacto, mas hoje a gente está com o chapéu do Quintessa, e a gente vai falar um pouco mais do Guia 2,5. Só para a gente começar, Bárbara, para quem, algum desavisado aí, não sabe, o que é o Guia 2,5 num tweet, assim? Bem, o Guia 2,5 é um mapeamento de iniciativas que dão suporte e também financiam negócios de impacto. O intuito é dar visibilidade às oportunidades que o negócio tem, mesmo de ganhar um suporte, seja ele a nível de desenvolvimento da sua gestão e do negócio, ou até mesmo financeiro, né? Como é que eles podem ter acesso a capital. Legal, perfeito. Ou seja, um empreendedor de um negócio de impacto quer saber onde buscava um programa de apoio, uma aceleração, qualquer que seja. Guia 2,5 foi feito pensando nisso. É isso, né, Bárbara?
Exato, exato. E ele ganha mais robustez a cada ano também. Então, vale pontuar que o guia ele iniciou bem com esse mapeamento de iniciativas e hoje ele já cresceu, se tornou um estudo. Então, além de ter a listagem dessas iniciativas, a gente já consegue tirar algumas conclusões sobre para onde estão caminhando, né, esse suporte oferecido, seja a nível regional, seja a nível de negócio que elas estão buscando, seja em sua territorialidade, enfim. A gente já consegue tirar algumas conclusões sobre essa quantidade de iniciativas listadas, que nos dão tanto um cenário presente quanto tendências, né, de áreas que os negócios de impacto podem se desenvolver e ainda alcançar esse mercado. Bárbara, essa edição que saiu agora é a de que número? É a quarta edição já do estudo. E vale pontuar também que o Guia dos 2,5 acontece de maneira bianual. Então, ou seja, a gente tem quase 8 anos aí nesse processo, né? Acontecendo de 2 em 2 anos, desde 2015. Muito bom, muito bom. E também link na descrição aí para quem quiser baixar, né, essa versão e acessar mais sobre as outras edições anteriores também. Bom, Bárbara, eu acompanhei o evento de lançamento, né? Link na descrição, tem um link aí do YouTube que foi super bacana, no qual você apresentou de uma maneira brilhante, assim, todos os dados, os achados, enfim, o método, enfim, todo o processo. Recomendo, tá? Para quem está ouvindo a gente. Aqui a gente vai dar uma pincelada em alguns dados, alguns achados dessa última edição. Um dos primeiros que eu queria trazer é o conceito de pulverização e não capilarização. Explica melhor para a gente que está ouvindo. Boa, esse também foi um grande insight assim para mim durante o processo de coleta de dados das iniciativas, mas também principalmente na conclusão ali do estudo. O que acontece? Quando a gente faz o mapeamento dessas organizações, a gente pede para que eles indiquem, né, coloquem lá onde é que fica a sede da organização deles, que são donas das iniciativas, e pede também para eles listarem quais são os estados dos negócios que eles apoiam. Então, tem iniciativas que apoiam especificamente um estado, tem iniciativa que apoia todo o Brasil, tem iniciativa que apoia negócios da América Latina ou mesmo do exterior. E com isso a gente consegue ter uma noção do alcance, né, dessas oportunidades ali listadas. E um negócio que chamou bastante atenção para a gente é que quando a gente calculou um índice da relação entre onde estão essas organizações e quais são os estados que elas apoiam, a gente começou a entender que não existe um balanço, né, onde estão essas organizações e onde elas estão apoiando. O que a gente observou, na verdade, é que nessa última edição surgiu um grande número de iniciativas que estão em um território e fizeram algum programa para atender outro território. Ou seja, uma organização, por exemplo, que está em São Paulo, cria um programa especificamente para apoiar negócios do norte do Brasil. Então, a gente fez essa análise entendendo que, para além de um crescimento, de fato, houve um crescimento no número de iniciativas e organizações que apoiam e desenvolvem negócios de impacto, a gente também teve essa pulverização, que não houve de maneira significativa um crescimento, por exemplo, de organizações do norte que criaram programas, né, para beneficiar especificamente o norte. Mas o que a gente observou é que cresceram iniciativas do sudeste para apoiar outros espaços, que é o que a gente denominou como pulverização. Que justamente você tem ali um líquido, né, que tem uma origem e que foi espalhado para outros espaços. O que é diferente quando a gente fala sobre descentralização ou mesmo desenvolvimento dessas iniciativas para serem capilarizadas, né? Que nesse contexto, nesse segundo contexto, a gente observaria o maior número de organizações que em seus espaços que apoiam negócios dos seus próprios territórios. E, na verdade, o que a gente observou ao contrário, né? Que existem iniciativas ainda centralizadas dentro de um território, mas que elas beneficiam diversos outros territórios que não o seu.
E isso é interessante porque, para mim, me diz um pouco sobre a origem do capital, né? Onde está esses valores e o dinheiro mesmo, né, que é utilizado para o fomento de negócios de impacto. E aí fica várias dúvidas. Será que o que a gente chama de centralização, a gente na verdade não está falando do capital, né, que quer iniciar ou financiar essas iniciativas, e esse capital ainda tem centralizado em algumas regiões, que faz com que ele não chegue em um território como origem, mas sim como uma consequência, né, especificamente. Também tem um outro ponto de que talvez as instituições que detêm esse capital ainda não apostam mesmo nesse desenvolvimento dos contextos locais, né? E tentam ir sempre ali nas mesmas instituições, ou instituições que estão mais perto das suas grandes matrizes, né? Que acaba sendo aqui o contexto do Sudeste mesmo. Então, esses programas que muitas vezes são financiados por grandes indústrias, grandes empresas, tendem a contratar, mesmo que a sua necessidade de impacto seja em um outro território, tendem a contratar organizações, né, incubadoras, aceleradoras que estão no território da sua matriz, que acaba sendo o Sudeste. Então, é problemática essa questão quando a gente está pensando em fazer o ecossistema crescer. Por quê? Eu acho que você deve estar pensando nisso, Fábio, mas também os ouvintes, né? Como é que organizações fora do território da Amazônia, fora do território do semiárido nordestino, do Cerrado, enfim, desses espaços, constroem programas para fomentar organizações desses territórios, né? Sem conhecer o contexto local, sem saber as dinâmicas e modelos de negócios desses territórios, sem saber as necessidades, sem saber quais são os outros meios ali do contexto, né? Então, a gente tem observado o crescimento do número dessas iniciativas, né, que não são do território especificamente, mas atuam no território, e a gente percebe aos poucos que também existe esse déficit no nível de conhecimento entre como se relacionar com esses contextos. Mas a gente também vê organizações que trabalham nesse processo de ou crescimento do seu time nos seus contextos no território, né, que não é o da sua origem, para tentar pegar essa visão ali mais de regionalismo, né, incorporar outros aspectos, mas também que trabalha às vezes com a parceria mesmo com instituições locais, a fim de conseguir de fato, né, provocar impacto positivo nesses territórios. Muito bacana e muito interessante, né? E acho que talvez a próxima edição do guia, daqui 2 anos, talvez nos ajude um pouco a olhar para que legado que está ficando, né? Desse processo de pulverização, como foi chamado no guia, muito interessante. E um outro ponto que me chamou atenção é a questão da lente de diversidade, que ela aumenta, ela está mais presente na conversa, mas ela ainda não é adotada por um conjunto amplo das iniciativas. Por que que tem esse gap entre o que se fala e o que se pratica nesse tema? Essa é uma excelente pergunta. Eu não saberia te responder porque ainda temos esse cenário, né? E, de fato, assim, bem complicado a gente ter um discurso ou mote voltado para diversidade, para ISG, ASG, como as pessoas preferem chamar, mas ainda não tem uma ação consistente das próprias organizações que podem tanto dinamizar esse ecossistema, né, serem instituições de fomento, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão de que elas não estão olhando isso, seja de maneira interna ou externa. E aí no guia 2,5 que a gente observou, 2 pontos relacionados à diversidade, né? Primeiro, quase que 30% das iniciativas não adotam critérios de diversidade no processo de seleção de negócios de impacto, seja como critério ali mínimo, né, de ter um perfil de negócio que seja diverso,
ou mesmo algo que seja um diferencial. Então, 30% das organizações não olham para isso. E um outro aspecto também chamou bastante atenção é que internamente nas organizações que são donas dessas iniciativas, a maior parte delas só tem entre 12,5% e 25% de colaboradores negros. Então, fica aquele contexto meio que circular de eu não tenho nem pessoas negras no meu time, né, que é um dos traços, um dos pontos relacionados à diversidade, mas ao mesmo tempo também eu nem me abro para ter ali mais negócios diversos no meu portfólio para eu estar dando suporte em desenvolvimento ou financiamento. Então, vem se arrastando aí realmente ao longo do tempo. Foi a primeira vez do guia que a gente fez esse mapeamento de time, né, relacionado à raça e gênero do time. Então, foi bem interessante ter esses dados pela primeira vez. E a minha torcida também para a próxima edição é que, dado a essa exposição da informação e a urgência, né, que a gente viu ali nos dados, a gente possa ter um outro cenário na próxima edição do guia. Um cenário que seja mais parecido mesmo que o IBGE tem relacionado à proporção de pessoas negras no Brasil e também de outros aspectos de diversidade. Interessante. Eu acho que a charada está um pouco aí, né, nesse dilema de ter pouca gente, tem pouca diversidade nos times. Me arrisco a dizer que na governança dessas iniciativas também. Logo, o tema não é visto com a devida prioridade, né, e relevância que ele tem, e aí ele se reflete um pouco nessa lente de fica só teórico, né, o discurso, e na prática se utiliza pouco. Também torço para que a gente avance e que numa próxima edição a gente consiga enxergar essas mudanças já que são urgentes, não é mesmo? Sim, sim. A gente acredita que tem bastante potencial para mudança. Inclusive, no Quinteça, a gente já está na segunda edição de um programa que caminha nessa linha, né? A gente criou, no final do ano passado, um programa chamado Pulsa Mais, que é um programa de capacitação de jovens talentos negros para trabalhar dentro do setor de impacto. Então, é a trilha que a gente seleciona cerca ali de 50 jovens para participar durante 3 meses, e a gente capacita eles para entenderem o que é o terceiro setor, o que é o setor 2,5, o que é ESG, qual o perfil buscado, né, para quem quer trabalhar nessa área. Então, a gente passa 3 meses com esse diálogo ali semanalmente. Eles têm contato com profissionais do setor que falam a real, assim, do dia a dia do trabalho mesmo, os desafios também de trabalhar nessa rotina. E a gente também proporciona tanto uma bolsa auxílio para que eles permaneçam na capacitação durante esse tempo, mas também a gente faz um evento final de conexão deles com vagas. Então, na última edição, 20% dos participantes já conseguiram vaga, assim, na semana seguinte da participação da trilha. Então, de certa forma, a gente está tentando dar mais visibilidade quanto Quinteça, né? E isso contribua, logicamente, ali para a mudança das estatísticas, né, relacionadas à participação de pessoas negras dentro do setor de impacto. Entrando um pouco em outro dado importante do estudo, que é basicamente relacionado à oferta de, vamos colocar entre aspas, programas de aceleração para empreendedores de negócio de impacto. E dessa oferta de desenvolvimento desses negócios, como vocês chamaram, tem vários aspectos que são trazidos no estudo, mas uma me chama a atenção, uma que não é trazida, que não é abordado, que é a oferta relacionada à saúde mental, esse apoio mais de saúde mental para o empreendedor. Mesmo depois da pandemia, por que você acha que não aparece esse tipo de oferta? Então, quando eu leio ali sobre as descrições que as empresas mandaram, elas sempre focam bastante em desenvolver o negócio, né? Então, você deve ter notado aí, quem for ler também o estudo, que tem bastante coisa listada relacionada ao negócio. Então, conexão comercial, conexão com investidores, conexão, desenvolvimento da gestão, capacitação e afins. Mas talvez tenha um aspecto que chega próximo ao que é esperado de saúde mental. Não consigo afirmar, né? Mas tem ali algumas iniciativas que listam que desenvolvem a pessoa empreendedora, né? E, lógico, isso pode levar vários rumos, né? De
desenvolvimento de perfil e afins, mas, de fato, a gente não tem algo específico à saúde mental da pessoa empreendedora ou mesmo do seu time, né? E, de fato, a gente vê também uma necessidade, porque está sendo cada vez mais comum a gente estar acompanhando posts ali no LinkedIn de empreendedores que falam que estão cansados, a rotina de empreender é exaustiva, né? Tem diversos outros aspectos ali que acabam atrapalhando mesmo esse processo de aprendizado e apoio financeiro. E ter um ponto, seja como benefício ou uma ação direta dessas iniciativas para dar um suporte à saúde mental do empreendedor, da pessoa empreendedora, talvez fosse ali uma saída boa para isso. Então eu acho que fica aqui, Fábio, uma sugestão para todos os dinamizadores que estão ouvindo esse podcast, realmente incluir isso, né, na sua rotina ali de suporte oferecido. Eu tenho certeza que seria um grande diferencial, já que o que a gente tem de leitura é que esse tipo de suporte ainda não é oferecido para as pessoas empreendedoras de negócios de impacto. Tá aí uma oportunidade interessante, bacana. E hoje o que se tem, quando você fala, tem coisas de desenvolvimento empreendedor, de apoio, me cheira coaching. É algo nessa linha ou não dá para saber exatamente? Pelo que eu li, tem bastante coisa nessa linha, tá? Então, é mais como um papel, talvez, como coaching ou mais semelhante a um conselho administrativo, que é essa pessoa mais externa, que vai dar um auxílio ali para que a pessoa entenda melhor, né, como se toma decisões do seu dia a dia, se toma decisões do seu time. Então, é mais nessa linha mesmo. E, Bárbara, um outro aspecto que me chamou a atenção, e esse aspecto eu acho que ele está presente desde a primeira edição do guia, que é, para quem não sabe, o guia ele é um processo de auto-preenchimento, né, de autodeclaração. Ele segue dessa forma, e se sim, por que, que ele é visto como um fator limitante? Sim, o Guia 2,5 ainda segue desde a primeira edição com autodeclaração das suas próprias iniciativas. Um primeiro aspecto é que ao escrever, né, conseguir mandar seus textos e pontuar ali, ela consegue exprimir um pouco mais da linguagem e cultura dessa própria iniciativa. Então, tem algumas que escrevem de maneira mais objetiva, tem outras que escrevem de maneira mais detalhada, né? Que trazem exemplos para serem colocados no site que, para elas, né, é visto como cases de sucesso e que exprime melhor qual é a rotina do dia a dia dessa iniciativa. E com isso, ganha mais cor, né? Ganha mais identidade ali quando você faz uma autodeclaração. Mas por outro lado, existem fatores relacionados à hipervalorização, às vezes, do suporte oferecido, da sua capilaridade, né? De o que oferece, o quanto oferece. Sempre pensando, lógico, né? Na ideia de deixar sua iniciativa atrativa. Então, às vezes, nesse intuito, acabam se colocando coisas a mais, talvez, né? Ou até omitindo alguns outros aspectos para tornar sua iniciativa mais atraente para a pessoa empreendedora que vai buscar ali no site do guia. Então, eu acho que isso é um fator que tendencia, né, as respostas para um lado ou para o outro, e aí depende mesmo de como essa organização quer se posicionar e como ela se vê dentro desse ecossistema. Mas, por outro lado, nos dá um pouquinho de tom de como é a cultura dessa própria organização, quando a gente vai colocar ela no meio de todas as outras ali, o que ela quis destacar como diferencial, né? O que ela quis destacar como cases assim dentro do seu processo de aceleração ou financiamento. Então, ajuda um pouco a dar mais identidade a cada uma delas. Bárbara, quem está ouvindo poderia perguntar assim, mas por que então segue sendo autodeclaratório? Não poderia combinar com agentes
recenseadores, igual é o censo que vai a campo e tal. Por que que não é dessa forma? Não, tem um aspecto que é bem importante, que é o tempo que leva para ser feito o guia, né? Então, o guia tem uma jornada até curta, assim, de projeto, que é o tempo que a gente leva para fazer ele ser conhecido, né? Para que as iniciativas consigam saber e preencher. E o volume de dados, ele é muito grande, pessoal. Não é realmente comum uma pessoa do IBGE conseguisse fazer uma entrevista ali curta para as organizações. O volume de dados é muito grande mesmo, assim, em texto, em outras informações, algumas informações que nem mesmo vão para o ar no site. A gente faz a coleta para que a gente consiga ter com mais profundidade. E isso no 1 a 1, né, ou com centralizado por meio de agentes, poderia levar muito mais tempo para ser realizado do que de fato a gente consegue executar hoje, ou o que a gente precisa a nível de entrega e demanda de outros parceiros também hoje. E aí também tem um aspecto que a gente geraria um outro intermediário, talvez, para a interpretação. Então, a comunicação passaria da organização ali, organização proprietária da iniciativa, passaria pelo terceiro, pelo meio, depois passaria de novo para a consolidação. Então, até a gente chegar no nível ali mais publicável, vamos dizer assim, né? A gente teria muitas camadas de comunicação que poderiam se perder. Então, até hoje, que há uma autodeclaração dessas respostas, a gente tem ainda idas e vindas, tá? Dessa resposta. Eu acho que já fica uma informação extra, assim, que a gente vai e volta muitas vezes as respostas, porque mesmo autodeclarando, existem algumas informações que são dadas de maneira incorreta, ou questões simples de grafia mesmo, que acabam retornando ao que foi dito, o que foi autodeclarado para seus autodeclarantes, para que depois volte para a gente, para que a gente consiga fazer uma análise e interpretação da maneira correta. Sem dúvida, checagem, né, apuração, legal. E também um fator que eu acho que você não falou, mas eu imagino que esteja nessa mesa, que é o fator custo, né? Um projeto que custa, que Quintessa capta parceiros para poder viabilizar, e nessa camada de agregando mais complexidade na coleta, aumenta bastante o custo. Correto, né, Bárbara? Uhum. E tem uma outra informação que é interessante, que nessa edição do Guia 2,5, a gente contou também com a Coalizão pelo Impacto, que é uma coalizão, né, separada em 6 cidades, e nessas cidades houve mobilizadores, e aqui não necessariamente foram as pessoas que coletaram as informações, mas foram as pessoas locais, lideranças dessas 6 cidades, que espalharam a mensagem do guia, né, para as organizações locais, para que elas pudessem se inscrever no mapeamento. Então, a gente teve meio que a participação de intermediários, mas mais nesse papel de mobilização, divulgação, suporte ali em alguma dúvida de pergunta, mas foi um teste, né? Eles estão lá, inclusive, mapeados dentro de ecossistema, coalizão pelo impacto, dá para ver essas iniciativas que chegaram por esse meio. Bárbara, um outro ponto que tem dado interessante dentro dessa edição do guia é relacionado às equipes dessas iniciativas. E aí, uma informação que eu não consegui ver, eu acho que ela não está mapeada, é o vínculo. Afinal, vocês conseguiram saber que tipo de vínculo essas pessoas, esses profissionais, têm com essas iniciativas? Eles são CLT, eles são PJ, ou essa informação a gente não tem? Essa informação a gente não tem pelo Guia 2,5, mas tem pela Trabalhar com Impacto, né? Então, no outro episódio a gente chegou a comentar sobre isso, mas dentro do Guia 2,5 a gente faz o mapeamento de equipe, a gente passa para entender se essa equipe é integral, parcial ou voluntária, então a gente tem esse tipo de informação. E essa vez a gente conseguiu esse dado mais específico sobre diversidade. E aí, focado em gênero e raça, a gente teve as informações. Mas, pela trabalhar com impacto, e aí, se eu já puder trazer os dados de aceleradoras e incubadoras em empresas de investimento social dizem que a maioria das relações de trabalho são feitas no modelo PJ.
Então, se a gente fosse fazer um cruzamento de dados, né, entre Guia 2,5 e trabalhar com impacto, a gente encontraria um cenário ali de vagas PJs ainda concentradas, logicamente, né, no mesmo lugar de origem daquelas organizações, que é o Sudeste, então a maioria das vagas estão no Sudeste, e salários médios aí um pouquinho maiores do que a média do terceiro setor ou de negócios de impacto, mas ainda assim longe do que a gente tem do setor tradicional, vamos dizer. Muito legal. Legal você fazer essa ponte, eu agradeço. Para quem está ouvindo já, quando for olhar o Guia 2,5, também quando chegar na aba lá das equipes, poder olhar com essa lente aqui que a gente trouxe, muito legal. Bom, Bárbara, para a gente ir caminhando para o final aqui, antes de você dividir um bastidor do estudo, né, um babado, alguma coisa para a gente que está ouvindo, eu queria que você contasse um pouquinho da iniciativa que envolve a Amazônia, que vocês fizeram em parceria com a PPA. Exato. Então, além de no site do Guia 2,5 vocês conseguirem achar o mapeamento das cidades da Coalizão pelo Impacto, vocês também irão encontrar Caminhos para a Amazônia, que é um mapeamento de organizações que, como um Guia 2,5 mesmo, dão suporte aos negócios de impacto e a outras organizações de atuação na Amazônia especificamente. Então, esse foi um projeto, inclusive, que aconteceu à parte, né? O Caminhos para a Amazônia já tinha acontecido com mapeamento e a gente fez a inclusão, vamos dizer assim, um lançamento dentro do próprio site do Guia 2,5, juntando todos esses mapeamentos. Então, foi um processo bem interessante também de ser realizado, e aí eu sei mais também de troca, né, com outras pessoas do time do Quintessa, porque eu não rodei esse mapeamento, mas a gente consegue ter ali um cenário interessante de, especificamente, foco para a Amazônia. E aí um detalhe importante, né, junto com isso também a gente teve que, quando a gente vai olhar para os negócios, para qual é a região do Brasil que tem mais iniciativas comparado com a proporção de organizações que estão lá, a gente tem o norte. Ou seja, a gente tem bastante iniciativa que apoiam negócios do norte, mas poucas organizações ainda do norte que estão fazendo essas iniciativas. É mais um exemplo da pulverização nesse caso, tá? Interessante. Eu escuto isso, tá, no meu dia a dia de trabalho, que mas não tem dinamizador pronto, entre aspas, para poder rodar essas iniciativas no território amazônico. Portanto, nós que estamos no Sudeste temos que, né, pulverizar, né, para usar o termo aqui, para viabilizar aquele projeto, aquele apoio, etc. Então, só refletindo que, de fato, é uma realidade presente no campo, no território, mas, ao mesmo tempo, reforça esse contrassenso que o guia mostrou muito bem. Assim, de maneira pessoal aqui, Bárbara, como você acha que a gente rompe com esse paradoxo? É um processo muito forte de educação. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito nesse de fazer as pessoas conhecerem mesmo essas organizações, né? E aí fica o convite. Quem acredita que não há organizações do Norte maduras suficientes para dar suporte no negócio de impacto, entre no site do guia, coloque um filtro lá do estado do Norte que você quer fazer seu projeto e veja a lista das iniciativas que estão lá. Vocês vão ver organizações do Norte que estão atuando fortemente, que inclusive conhecem bem seus contextos locais, a mesma coisa do Nordeste, a mesma coisa do Centro-Oeste, do Sul, enfim, todas as regiões do Brasil existem organizações que estão aptas, estão com tempo de história, né, nesse processo. E algo que também eu tive, assim, de discussão ao longo desse processo a gente está observando que dentro da última edição do guia para a atual, a gente teve o crescimento do número de iniciativas. Aí sempre fica o questionamento. São iniciativas novas que surgiram nesses últimos 2 anos ou são iniciativas dos anos que já tinham surgido antes, mas a gente não tinha mapeado ainda? E a gente teve os dois cenários. Tanto iniciativas que nasceram ali no começo dos anos 2000, mas que ainda não tinha entrado no Guia 2,5, e iniciativas novas dos últimos 2 anos que entraram no mapeamento. Então, a gente entende, lógico, né, que o Guia 2,5 não esgota o número de iniciativas
que existem no Brasil, né? Talvez existam várias outras iniciativas que não estão no mapeamento, mas por uma simples busca a gente consegue saber ali quem são as organizações de cada estado e que estão atuando, sim, nos seus territórios ali, conhecendo o contexto local, conhecendo os atores que podem estar agregando no processo de fomento ao desenvolvimento dos negócios de impacto e que estejam aptas até mesmo, às vezes, mais do que as organizações de fora, porque um outro paradigma que a gente precisa mudar, e isso está lá no guia, no último capítulo do Guia 2,5, é sobre como a gente precisa mudar a nossa linguagem para fazer com que os negócios entendam que eles são negócios de impacto. Muitas vezes a gente tem muitas cooperativas, tem muitas associações, tem outros modelos jurídicos, vamos dizer assim, que são negócios de impacto, mas a gente não está conseguindo se comunicar com eles ainda. Então, do mesmo modo, às vezes a gente tem muitas organizações que estão apoiando esses outros negócios de impacto, mas que não se entende ainda como apoiadoras de negócios de impacto, né? Não se entende ainda como fomentador, enfim, dinamizador. E se a gente começar a entender que negócio de impacto ou dinamizador não significa somente aquele conceito que a gente tem, né, pré-concebido, pode significar outras coisas também, a gente começa a notar quem são esses agentes locais que já estão fazendo impacto, estão fazendo história, estão aptos, sim, a fomentar e desenvolver negócios locais. Puxa, eu não poderia concordar mais com você, Bárbara. Tem uma questão identitária aí também, da gente se reconhecer como parte desse processo, desse movimento. Muito legal trazer esse ponto. Bom, para a gente fechar, divide com a gente um bastidor do estudo, algo que a gente não vai ler ali, mas que vocês que vivenciaram a cozinha ali pode compartilhar com a gente. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, viu? Porque tem bastante trabalho e a gente tenta externalizar o máximo que é possível para que as pessoas consigam ter a correta interpretação, né, sobre o próprio ecossistema. E aí, vou dizer, na verdade, algo que era a minha expectativa e ao longo do processo foi mudando, sabe? Porque eu chuto, eu não tenho certeza sobre essa informação, mas eu acho que eu fui a primeira pessoa que não é de São Paulo que trabalhou no Guia 2,5. Então, ao longo dessas últimas edições, sempre foi uma pessoa mesmo do contexto ali do Sudeste que trabalhou. E aí, quanto pessoa não do Sudeste, eu acreditava que eu conseguiria comunicar melhor, né, com iniciativas e organizações que não eram do Sudeste para chamá-las para um mapeamento. Eu achava que ia ser mais fácil, né, porque estou bastante dentro do contexto aqui, principalmente de Salvador, relacionado a impacto, do Nordeste mais especificamente. Mas para mim foi difícil chegar nesses atores. E aí eu fui chegando à conclusão que talvez seja esse processo mesmo de linguagem, identificação, que precisa ser mudado de maneira mais sistemática, né, para alcançar esses atores. Então, foi uma expectativa minha que foi quebrada, mas a gente conseguiu avançar bastante, assim, no mapeamento de organizações fora do eixo, vamos dizer assim, né, e que estavam mais visíveis, presentes, em destaque, inclusive, em muitos aspectos relacionados às organizações dos seus contextos locais, às organizações de todo o Brasil, quer dizer, né. Então, para mim, é meio que um bastidor, mas bem pessoal, assim, a nível de expectativa e realidade, do que é fazer um mapeamento, realmente conseguir se comunicar com quem precisa estar nesses espaços. Poxa, que bacana, Bárbara. Obrigado por dividir e obrigado por estar aqui novamente, né, compartilhando um monte de coisa bacana aqui para quem está ouvindo a gente. E, bom, reforçar para quem está ouvindo o link na descrição, assistam para quem não viu o evento lá no YouTube de lançamento do guia. A Bárbara tem um bloco onde ela apresenta com detalhe e com maestria todos esses dados que a gente pincelou aqui rapidamente. Bárbara, agradecer demais e deixar um espaço para você fazer o merchan final aqui.
Boa, eu que agradeço pelo espaço, Fábio. É sempre bom poder trocar nesses ambientes, né? E aí eu super estimulo o pessoal a comentar. Se você viu esse post no LinkedIn do podcast, comente lá o que você achou do Guia 2,5, no post mesmo do podcast do Fábio, para que a gente consiga ver aí as diferentes visões sobre esse estudo. Meu merchan acessem guia2,5.com.br para acessar todos os dados, estudos, fazer esse filtro lá. Você consegue, se você é negócio de impacto, né, usa os filtros para achar ali iniciativas que podem ajudar seu negócio. Se você é dinamizador, usa ali também para saber quem são os parceiros que você pode estar acionando localmente para trabalhar nas iniciativas. E meu outro segundo ponto conheçam mais o Pulsa Mais. É um programa muito bom, eu estou tendo a oportunidade de estar a segunda vez no time que está rodando o Pulsa Mais. A gente está nesse processo, né, de ter mais pessoas ali para selecionar e a gente conseguir ter uma boa turma. E você pode contribuir de duas formas. Se você é uma organização ou trabalha em uma organização do setor de impacto, compartilhe conosco vagas para que a gente consiga mostrar para esses talentos, né? Eles tenham ali oportunidades qualificadas para estar atuando no setor de impacto. E se você é uma grande instituição de fomento ou mesmo um dinamizador, fique à vontade também para compartilhar conosco seus aprendizados e ser um patrocinador do Pulsa Mais. Então, fica a chamada aí para quem quer somar realmente, para que a gente mude aquela estatística com relação à quantidade de pessoas negras no setor de impacto, para que realmente a gente consiga ver uma segunda edição ali com mais equidade a nível de gênero, nível de raça também, na formação desses times. Nossa, brilhante, Bárbara. Obrigado. Então, de novo, links na descrição aí das referências que a Bárbara trouxe. Adorei, Bárbara, que a gente possa fazer, que você possa voltar aqui numa terceira vez, aí você vai pedir música, certamente. Obrigadão. Combinado. Muito obrigada, Fábio. Até mais. Bom, antes de sair correndo, para fechar o episódio, minha dica de podcast é o próprio episódio da Bárbara, não é mesmo? Episódio de Vagas Arrombadas. E, na verdade, eu vou indicar um combo, né? O Vagas Arrombadas e a pejotização como sinônimo de precarização laboral. Acho que eu tenho um combo ali de 2 episódios aqui do Impacto na Encruzilhada, onde a gente destrinchou um pouco mais esse tema do mercado de trabalho para quem está nessa agenda aí, na fantástica fábrica do impacto, como eu chamo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.